Vamos então aproveitar estes momentos que aqui vamos estar. Nós tivemos uma preocupação e foi isso que vamos tentar apresentar aqui. Que foi apresentar algo de concreto com aquilo que acontece nas nossas vidas, as nossas relações familiares, as nossas relações com os outros, as nossas relações de trabalho. Vamos ver aqui, vamos analisar aqui e refletir um pouco sobre aquilo que nos acontece a todos nós. Todos nós, sem exceção, temos várias vias de reencarnação para percorrer, umas mais fáceis, outras mais difíceis, umas muito acidentadas, outras verdadeiras autoestradas. Tudo isso somos nós que escolhemos, somos nós que preparamos. Esta imagem que está aqui pretende-nos precisamente mostrar a subida que nós temos que fazer e que todos iremos fazer, uns mais devagar, outros mais depressa. Cada um destes degraus representa as várias reencarnações por que nós iremos passar. Todos nós, sem exceção, temos duas coisas. Ou avançamos um degrau, aproveitando a existência que temos, esta existência atual, se nós a aproveitarmos, iremos subir um dos degraus, mas podemos também não fazer absolutamente nada daquilo que nos propusemos, e então mantemos-nos no mesmo degrau. Mas uma coisa não acontece, é descer. Isso nunca. E tudo porque todos nós estamos preparados por Deus para atingir a perfeição. Pode demorar em mais ou menos tempo. Quantos degraus tem cada um de nós? Depende. E por isso houve aqui esta preocupação também de escolher uma imagem em que não vemos quantos são os degraus. Não sabemos. Para uns serão mais, para outros serão menos, mas isso, como já dissemos, depende de cada um de nós. A forma como percorremos as várias vias da reencarnação depende de vários fatores. Depende da viatura que utilizamos. Essa viatura podemos interpretar como sendo o nosso corpo. Depende da forma como a conduzirmos, em termos morais. Não? Depende do trânsito mais ou menos caótico que vamos encontrar. Isto tem a ver com os amigos, com os familiares e a forma como os confrontamos. Existe uma obra de André Luiz, de que muito pouco se fala, psicografada pelo nosso querido médium Chico Xavier. Esta obra existe na nossa biblioteca e que se chama Sinal Verde. É um livro pequenino, de leitura muito fácil, e que foi escolhido precisamente para nos confrontar com situações do nosso dia-a-dia. As imagens que estão aqui é precisamente do livro, a imagem da psicografia, feita por Chico Xavier, estando por trás a imagem que nós temos de André Luiz, que é conhecido. E o porquê deste Sinal Verde, título desta obra. Porque, precisamente, André Luiz nos diz aqui a forma como nós podemos conduzir, como podemos manter sempre aquele sinal verde. E nós sabemos que no trânsito o sinal verde permite-nos andar, não temos necessidade de parar sequer, até porque muitos nem ao sinal vermelho param, mas aqui nós vamos tentar seguir as regras de trânsito que conhecemos e aplicá-las como deve ser. Então, através desta obra, nós vamos aprender como angariar vibrações favoráveis, vibrações positivas, através dos contactos diários, em que a humildade, a gentileza, a compreensão, a perseverança são armas ao nosso alcance, ferramentas que nós podemos utilizar. De modo que essa viagem que nós temos que fazer seja facilitada o mais possível. Este livro aborda tópicos
com 50 mensagens, aborda tópicos como saudações, conversas, relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, ensinando a lidar com situações do dia a dia, de forma a promover a paz interior e o bem-estar de todos, que é isso que todos nós devemos desejar. Porque aquilo que me foi dito há bocadinho aqui, na leitura que foi feita, aquilo que nós semeamos, colhemos. Semeamos amor, colhemos amor. E vamos ser sempre os beneficiados pela colheita que fizermos. Este livro, como todos os livros espíritas, deve ser lido com muita, muita atenção. Uma análise pormenorizada àquilo que nos é dito. André Luiz não prega, como em todas as obras que nós conhecemos dele, mas ensina. Não faz sermões, mas adverte. E utiliza sempre uma linguagem concisa e precisa. Nestes momentos difíceis que nós atravessamos, em que os valores de espírito, os valores da cultura estão bastante deteriorados, André Luiz começa-nos por ensinar como conservar aberto o sinal verde, através da esperança e da fé que devemos ter, na confiança que devemos ter em Deus. E então, André Luiz dá-nos um conselho: silenciemos o mal em nós mesmos e a voz do bem se fará ouvir em toda a terra. Silenciemos o mal em nós mesmos. Tentar cada um fazer este trabalho. E a voz do bem se fará ouvir em toda a terra. Se cada um fizer o seu trabalho, através do amor, através da caridade, pondo de lado a raiva, a vingança, com certeza que mais rapidamente nós passaremos, será feita a transição ao mundo de regeneração. Ela não é feita por acaso. Ela depende do trabalho de cada um de nós. Esta obra, que em 2019 já ia na 77ª edição, com cerca de 600.000 exemplares, foi psicografada, portanto, por Chico. Existe um prefácio de Emmanuel, psicografado no dia 4 de agosto de 1971. E diz-nos Emmanuel, nesse prefácio, nós vamos ler aqui 2 pontos que achamos muito importantes. Ele diz-nos que todos sabemos da necessidade de paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Isto já nós estamos fartos de saber. Tudo aquilo que nós pensamos é recebido pelo outro. Encarnado ou desencarnado. Porque os pensamentos, uma velocidade constante, eles são entendidos não pela parte física, mas pela parte espiritual. O espírito tem essa faculdade. Daí, o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos, para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio, a fim de que possamos viver proveitosamente. Há aqui um alerta para os cuidados que nós devemos ter nos pensamentos. Nós sabemos aqui que muitas vezes, acontece com todos, estamos a conversar com alguém e ao mesmo tempo que estamos a conversar, estamos com o nosso pensamento a pensar que realmente qualquer coisa que não é muito positiva, qualquer coisa que não é boa para aquela pessoa que está a falar connosco.
Qualquer coisa que ele diz, nós pensamos, mas estás aí a armar-te, aquilo que tu estás a dizer, eu sei muito bem que não é verdade. Portanto, isto que nós estamos a pensar, sem o dizer em voz alta, está a ser recebido pelo outro através do Espírito. Portanto, tudo aquilo que nós pensamos, nós como nos encontramos nesta situação de encarnados, as coisas são muito fáceis para nós. Nós podemos pensar o que quisermos do outro. E à primeira vista, sem problemas. Mas temos que ter cuidado, na pátria espiritual as coisas já não são assim. Todos os pensamentos são captados e recebemos em troca, de acordo com aquilo que nós pensamos. E diz-nos Emmanuel mais, neste prefácio, como atravessar as estradas do mundo, começando da própria casa, até as iminências das nossas relações uns com os outros, nas quais somos naturalmente induzidos a mais profundas observações para assumir atitudes certas. Como adquirir a paz necessária a fim de vivermos servindo à utilidade e rendendo o bem no bem de todos. E é isso que André Luiz nos tenta. Neste livro nos ajuda para nós entendermos, compreendermos mais facilmente como é que poderemos transformar aquelas vias mais acidentadas, mais pedregosas, em vias mais fáceis de levar. Portanto, André Luiz escolheu, portanto, ou foi escolhido o nome de Sinal Verde, precisamente por esse motivo, que foi a forma de nos mostrar como é que poderemos seguir com tranquilidade. Nós não dependemos no nosso íntimo de nenhum sinaleiro exterior, mas apenas da nossa consciência e da nossa própria vontade. E para terminar, André Luiz diz-nos: em cada capítulo encontramos sinais de luz, descortinando-nos caminho claro, como a dizer-nos que se atacamos o princípio do bem ao próximo tanto quanto desejamos o bem para nós mesmos, podemos livremente seguir adiante, guiando o carro da nossa vida para os domínios da elevação e do progresso, em paz com os outros e com paz em nós próprios pela força inconspurcável da consciência tranquila. Este livro apresenta, portanto, como já falámos há bocadinho, 50 capítulos. E entre eles, escolhemos alguns. Isto é um livro que se lê numa hora, lê-se com facilidade, e é muito fácil, porque nós vamos encontrar aquilo que todos os dias nos acontece. E o primeiro capítulo, como é natural, intitula-se Ao Levantar-se, que é aquilo que nós fazemos todos os dias. Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo. Por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida os abençoe. Uma pergunta que ressalta daqui, que vamos fazer, não precisamos de saber respostas. Quem aqui, quando acorda, começa por fazer uma oração, por muito pequenina que seja? Ok. Não precisam responder. Aquilo que nós temos que agradecer é o facto de estarmos a acordar, é o facto de termos mais um dia pela frente, é o facto de termos mais uma oportunidade para trabalharmos e tentarmos concretizar aquilo que nós projetamos e aquilo que nós idealizamos fazer
na pátria espiritual. Podem dizer assim, mas eu não sei rezar, eu não sei orar. Não é preciso saber. Mas basta apenas um pensamento, muitas vezes um pensamento naquele familiar que está a atravessar os momentos mais difíceis, pedir a proteção, pedir o envolvimento de Jesus para ele. Qualquer um o pode fazer. Tem que ser feito concentrado, com atenção, com fé. Portanto, quem tem o hábito de orar, há muitos que o fazem. Não é preciso ser aquelas orações que nós conhecemos, mas basta apenas pedir com fé, acreditando que aquilo que nós pedimos, como Jesus nos diz, nos será dado. É importante levantarmos com calma. Esta é uma das coisas que nem sempre acontece, porque o despertador já tocou, eu adormeci, então é uma correria danada. Com boa disposição e com pensamentos otimismo. Quem tem filhos a estudar, que as coisas começam a complicar. É aos berros que nós chamamos, porque eles ainda estão a dormir, deitaram-se tarde, a jogar na PlayStation, com o telemóvel, e para acordar é complicado. Então é aos berros que nós os chamamos, já vai chegar outra vez tarde à escola, e depois é que tenho que ouvir a professora. Isto não é novidade para ninguém, principalmente para quem tem filhos nesta idade. A forma como se inicia o dia vai influenciar muito a maneira como ele vai decorrer. E passando ao segundo capítulo, que tem a ver com o nosso dia-a-dia, que tem a ver com aqueles que nós encontramos no ar ou fora do ar, que ele intitulou Saudações. E diz-nos: toda a saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. O pensamento está sempre presente. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie os familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. E nós apresentamos já aqui há alguns anos uma proposta de conduta, podemos chamar um desafio, que era o seguinte: quando nós na rua ou no elevador nos cruzarmos com alguém, cumprimentar. Um bom dia, uma boa tarde, mesmo sem conhecer. E acreditem que isto tem uma influência danada. Acontece que muitas vezes não recebemos em troca esses cumprimentos. Não interessa. No dia a seguir voltamos a fazer. No dia a seguir voltamos a fazer. E vai chegar o dia em que esse retorno irá acontecer. Esta é uma forma, e acreditem, se não o costumam fazer, mas quando fazemos, sentimos uma alegria cá dentro tão grande, por estar a tentar abrir caminhos. Esta é uma forma, muitas vezes, de nós começarmos o dia com alegria e com muita melhor disposição. Vamos tentar fazer isso, e agora é muito mais fácil fazê-lo. Sabem porquê? Porque em Portugal estão tantos brasileiros, e o povo brasileiro, ao contrário do latino, é um povo muito mais alegre, é um povo muito mais comunicativo. É ou não é? Estou enganado? Não. E então é fácil para nós, ao cumprimentar alguém por quem estamos a passar, receber de troca esse cumprimento. Okay? Vamos tentar fazê-lo. Okay. Passando ao capítulo 3. O capítulo 3 é nos domínios da voz. E a voz é outra coisa fundamental. E diz-nos André Luiz: observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo
dos seus próprios sentimentos. Nós muitas vezes, quando ouvimos alguém, mesmo não olhando para ele, sabemos logo se ele está bem disposto ou mal disposto. Não é? Fácil. Então, fala em tonalidade não tão alta que assuste, nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. Há, a quem não disponha de facilidades por ouvir, nunca dizer frases como estas: você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer você que eu fale? Ou já cansei de repetir isto? E eu aqui acrescento outro, que eu costumo dizer muitas vezes: pode comprar um funil. Sabem que é um funil. Só que ela tem uma paciência de Jó para mim e nunca me atirou com o funil. Mas eu digo isto muitas vezes. E, por visto, não sou só eu. Ok. Pronto. O funil depende também. Pode ter que ser um funil muito grande, se por acaso a pessoa, ou mesmo muito mal. Eu, por acaso, ainda não lhe comprei o funil. Tem que ser um funil grande. Tem que ser. Não pode ser um pequenino. Todos nós, portanto, sem exceção, passamos por isto. Temos que ser mais tolerantes, mais calmos, mais compreensivos, mais pacientes com os outros. Será que os outros não nos ouvem, não nos compreendem por não termos sido muito claros? Isto eu sei que acontece comigo, as pessoas queixam-se muitas vezes que não perceberam. Ou porque eu falo muito baixo, e eu tenho esse hábito de falar muito baixo, agora até já comecei a falar mais alto, porque antigamente dá-me a impressão que lá ao fundo nem sequer me ouviam, que eu falava muito baixo. Mas eu estou a perder a vergonha e estou com um vozeirão danado. A voz, descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve e educará as suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa da sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. É isto que nós nos esquecemos muitas vezes. Nós só pensamos em nós, não pensamos nos outros. E não pensamos que somos nós que estamos muitas vezes do outro lado do fio, do outro lado do telefone. E não pensamos que somos nós que muitas vezes falamos, mas estamos a falar e a pensar noutra coisa, e então trocamos tudo aquilo que estamos a dizer e não somos sequer claros naquilo que estamos a dizer, porque não estamos a pensar nisso. Vamos tentar corrigir isto, que é importante. Porque a comunicação, a voz, como nos diz André Luiz, é fundamental neste contacto. E continuando, passando ao capítulo 4, que ele intitulou No Recinto Doméstico. Ele toca aqui os pontos que são fundamentais do dia a dia, que nos acontece a todos nós. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fala aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Isto acontece muitas vezes. Nós somos capazes, com aqueles que estão mais perto de nós, os nossos familiares, somos capazes de falar aos berros, e com os outros, com quem não temos confiança, com uma calma danada. Somos capazes de repetir as coisas umas poucas vezes, porque ele não entendeu muito bem. Porquê esta diferença? Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as situações da família. Colabore na solução do problema que surja sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a
pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Nada se resolve ou nada se consegue resolver aos berros e aos gritos. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doença, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que compartilham a existência. Esta é uma das coisas que não custa muito e para quem o ouve é agradável. Uma refeição que nos é servida, que se calhar deu muito trabalho para fazer, muita coisa para elaborar, e nós muitas vezes nem sequer ligamos a isso. Os outros, temos que pensar nisso, não são nossos criados. E aquilo que eles fazem, de certeza, é com todo amor, com todo carinho. E esse agradecimento, acho que não é demais. Portanto, não devemos esquecer nunca que a família serve para nós nos prepararmos para a vida em sociedade. É aí que nós, com os nossos filhos, nos vamos preparando e preparamos a eles para esse contacto que muitas vezes não é fácil com os outros. Devemos aproveitar os momentos da refeição para conversar, porque durante o dia os momentos para conversa são muito poucos. Nos tempos que vivemos são mesmo muito poucos. E são momentos muito complicados que nós estamos, todos nós, a viver. Vamos aproveitar esses momentos de paz que poderemos viver no trabalho. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão, começam dentro de casa. E é importante aqui nós sabermos e fazermos uma coisa. Não sei se já se deram conta que há crianças que falam aos gritos, que falam aos berros, que falam muito alto, não conseguem falar baixo. Será que a culpa é deles? Eles foram assim habituados naquele ambiente familiar, eles estão habituados a falarem e a ouvirem as pessoas falarem aos berros uns com os outros. E então, como o tom de voz é alto, as pessoas têm que elevar o tom de voz para que os outros os ouçam. Portanto, isto entra em cadeia e só vai dar maus resultados. Como pais, devemos dar o exemplo. Os cuidados e a educação dos nossos filhos é uma responsabilidade muito grande. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que nos diz: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Na última parte deste capítulo, que é Instruções dos Espíritos, já deram conta que todos os capítulos acabam sempre com Instrução dos Espíritos, há uma mensagem intitulada Em Gratidão dos Filhos e os Laços de Família. E diz-nos: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à tua guarda? Se por tua culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Entre vós mesmos, assediados de remorso, pedireis que vos seja concedido reparar a vossa falta, solicitareis para vós e para ele outra encarnação para que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. E nós sabemos que acontece com muita frequência as relações pai-filho, mãe-filho, entre irmãos, nem sempre ser a melhor. A justificação para isso tem a ver precisamente com aquilo que se passou em existências anteriores. A forma como... Porque nós não estamos a falar nestas relações em termos pessoais. Estamos a falar em relações em termos espirituais. São espíritos que se conhecem já de existências anteriores, embora as coisas estejam esquecidas.
Educar não é só mandar à escola, é oferecer roteiros, é oferecer informações que sejam suficientes para os guiar. Desde muito pequenina, a criança manifesta instintos bons ou maus que traz da existência anterior. Aquilo que normalmente acontece é que os filhos e menores nunca trazem problemas. Os problemas começam a surgir quando eles começam a atingir a adolescência, os 14, 15, 16 anos. E aí, muitas vezes, eles confrontam os pais com determinadas situações de uma forma bastante agressiva. Tem precisamente a ver com isso que nós sabemos. Não nos esqueçamos nunca que, como dissemos, aquilo que plantamos será aquilo que iremos colher. E passando ao capítulo 7, estamos a saltar, vamos escolher apenas alguns, que é parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. Não é por acaso que nos encontramos. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que nos agrega a família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Em que família não existem parentes problemas? Quantos de nós somos responsáveis por esses espíritos em sofrimento por castigos que lhes infligimos em reencarnações anteriores? Quanto mais a ciência médica avança, ela vem confirmar aquilo que dizemos. O ódio e a vingança trazem-nos graves problemas de saúde. E, portanto, tudo isso deverá ser presente nas nossas relações com familiares ou com amigos. Somos todos diferentes uns dos outros, devemos aceitar estas diferenças com paciência, com compreensão e com temor. Quantos idosos é que nós conhecemos que foram abandonados pelos filhos em lares, que vão lá de vez em quando e que, à medida que o tempo vai passando, em vez de irem de 8 em 8 dias, começam a ir de 15 em 15, de mês a mês e por aí fora. Avançando para o capítulo 20, que ele intitulou por Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer melhor e seguir para a frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Quem não encontra obstáculos no caminho? Quantas vezes é que nos irritamos por não os conseguir ultrapassar? Um filósofo notável disse que uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E nós podemos acrescentar, e da enfermidade também. As doenças surgem com mais facilidade. E por aí para diante, nós vamos saltar quase para o final, para o capítulo 42, intitulado Festas. E escolhemos estes dois últimos que têm a ver muito connosco, com o que aqui fazemos. Todos os motivos para festas dignas são respeitáveis. Entretanto, a caridade é a mais elevada de todas as razões para qualquer festa digna. Ninguém há que não possa pagar pequena parcela para a realização dessa ou daquela empresa festiva, destinada à sustentação das boas obras. Sempre que possível, além da sua cota de participação num ato festivo com fins assistenciais, é importante que você coopere na venda de pelo menos 5 ingressos no campo de seus amigos a benefício do empreendimento. É interessante
A que ponto ele vai para nos dar sugestões, para nos dar ideias de nós podermos mais facilmente ultrapassar os problemas que nos surgem através da caridade feita de uma forma totalmente diferente daquela que nós falamos. Mesmo que não possa comparecer numa festa de caridade, não deixe de prestar a sua contribuição. E para terminar, vamos ao 49, que é na assistência social. Aproximar-se do assistido, encontrando nele uma criatura humana e tão digna de estima quanto os nossos entes mais caros. Em tempo algum, agir sobrepondo instruções profissionais aos princípios da caridade genuína. Amparar sem alardear superioridade. Compreender que todos somos necessitados dessa ou daquela espécie perante Deus e diante dos outros. Colocar-nos na situação difícil de quem recebe socorro. E esta obra termina com um agradecimento de Emmanuel, que está nesta capa e que nós temos aqui no slide, porque é muito bonito este agradecimento. Eu acho que há aqui uma parte que é um bocadinho mais difícil de ler, mas isto até como uma oração a fazer todos os dias, porque nós também podemos, ninguém nos leva, ou ninguém nos proíbe de fazer uma oração, uma prece, lendo. O que é importante é estar a fazê-la e a pensar naquilo que estamos a dizer. E este agradecimento, Emmanuel Franciscano Xavier diz-nos: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a existência, seja bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos em infinita misericórdia, hoje e para sempre. E para terminar, cada um de nós tem que fazer por si. Não esperemos que os outros o façam por nós. Isto temos que ter sempre presente, porque é a única forma de nós nos conseguirmos melhorar. Nós sabemos que as pessoas vêm muitas vezes aqui a uma casa espírita pedir o atendimento apenas com um objetivo, é conseguir aquilo que lhes está a faltar. E esquecem-se daquilo que é mais importante, é que essa mudança tem que partir nela própria, tem que ser uma coisa pessoal, tem que ser ela a conquistar, a conseguir essa mudança. E só assim é que se consegue aquilo que nós pretendemos.